Zacarias Sitchin. O livro perdido de Enki. Memórias e profecias de um deus extraterrestre. A sétima tabuleta. Ao Abzu, longe do Edim, sejam expulsos. Assim ordenou Yu. Adamu e Tiamat foram expulsos do Edim ao Abzu. Enki os pôs em um recinto entre as árvores, deixou-os para que se conhecessem. Enki viu com alegria o que Ninjizida tinha provocado. Tiamat estava pulando com um menino. Ninma veio para observar o parto. Um filho e uma filha, gêmeos, hão-lhes nascido aos seres terrestres. Ninma e Enki viam os recém-nascidos com assombro. Era uma maravilha como cresciam e se desenvolviam. Os dias eram como meses. Os meses acumulavam anos para a terra. Para quando Adamu e Tiamat tiveram outros filhos e filhas, os primeiros já estavam procriando por si mesmos. Antes que tivesse passado um chá de Nibiru, os terrestres estavam proliferando. Aos trabalhadores primitivos lhes tinha dotado de entendimento, entendiam os mandatos, estavam desejando estar com os Anunnaki, trabalhavam duro e bem com suas rações de comida, não se queixavam do calor nem do pó, não resmungavam dizendo estar desancados. Os Anunnaki do Abzu se viram liberados das penúrias do trabalho. O ouro vital ia chegando ao Nibiru, a atmosfera de Nibiru ia sarando lentamente. A missão Terra prosseguia para a satisfação de todos. Entre os Anunnaki, aqueles que do céu à Terra vieram, também havia esponsais e procriação. Os filhos de Niu e Enki, de entre irmãs e meio-irmãs, de entre heroínas curadoras tomaram forma. A eles, nasceram-lhes filhos e filhas na Terra. Embora estivessem dotados com os ciclos vitais de Nibiru, viram-se acelerados pelos ciclos da Terra. O que ainda estaria em fraldas no Nibiru, na Terra se converteu em menino, que havia começado a engatinhar estando no Nibiru, nascendo na Terra já estava correndo por aí. Muita alegria houve quando lhes nasceram gêmeos Ananari e Ningal, uma filha e um filho tiveram. Ningal se chamou Inanna e Utu. Com eles, se fazia presente a terceira geração dos Anunnaki na Terra. Se os atribuíram trabalhos aos descendentes dos líderes, repartiram-se algumas tarefas de antigamente, entre os descendentes se faziam mais fáceis. As tarefas de antigamente, lhes acrescentavam novas tarefas. Sobre a terra o calor era crescente, a vegetação florescia, criaturas selvagens percorriam a terra, as chuvas eram mais fortes. Os rios emanavam, terei que reparar as moradas. Sobre a terra cada vez fazia mais calor, as zonas de branca neve se fundiam em água, os oceanos não continham as barreiras dos mares. Das profundidades da terra, os vulcões arrojavam fogo e enxofre. No mundo inferior, o lugar de cor branca de neve, a terra grunhia, na ponta do Abzu, Enki estabeleceu um lugar de observação. Confiou o mando a seu filho Nergal e a sua esposa Ereshkigal. Algo desconhecido, algo insólito, está se forjando ali abaixo, disse Nergal a seu pai, Enki. No Nibruki, o lugar do enlace céu-terra, Enlil observava as voltas celestes, comparava os movimentos celestes com os das tabuletas dos destinos, há alvoroço nos céus, disse-lhe Enlil a seu irmão Enki. Do planeta Alamu, o lugar da estação de passagem, Marduk se queixava a Enki, seu pai. Fortes ventos estão perturbando, estão levantando irritantes tormentas de pó. Estas palavras lhe transmitiu Marduk a seu pai, Enki, no bracelete esculpido está vendo transtornos. Sobre a terra, cai enxofre do céu. Demônios desumanos que causavam estragos, aproximavam-se violentamente à terra. Inflamavam-se com fogos chamejantes no céu. Traziam a escuridão a um dia claro, faziam estragos com tormentas e ventos malignos. Estavam atacando a terra como projeta espétrios, Kingu, a lua da terra, e Lamu também, viam-se afligidos por estes estragos. Enlil e Enki transmitiram a Anu, o rei, palavras urgentes, alertaram aos sábios do Nibiru, a terra. A lua e Lamu se enfrentam a uma calamidade desconhecida. Desde o Nibiru, os sábios responderam, suas palavras não acalmaram os corações dos líderes. Nos céus,
A família do Sol estava tomando posições. Os celestiais, dos quais a Terra é o sétimo, estavam escolhendo lugares. Nos céus, Nibiru se aproximava-se da morada do Sol. Nibiru se via perturbado pelos 7, em uma fileira dispostos. O atalho através do bracelete esculpido tinha desaparecido, tinha estado deslocando partes e peças do bracelete. Despojado da barreira celestial, Laamu com o Munmu se escondiam perto do Sol. Nos céus, Laamu tinha abandonado sua gloriosa morada, via-se atraída para o Nibiru, o rei celestial, uma rainha do céu desejava ser. Para contê-la, Nibiru fez aparecer um monstruoso demônio da profundidade celestial. Um monstro que pertenceu uma vez ao exército do Tiamat, forjado na batalha celestial, da profundidade celestial se abriu caminho, despertado de seu sonho pelo Nibiru. Como um dragão ondulante, estendia-se do horizonte até a metade do céu, 1 légua tinha sua cabeça, 50 léguas de comprimento tinha, sua cauda era impressionante. Pelo dia, obscurecia os céus da terra. De noite, arrojava um feitiço de escuridão sobre o rosto da lua. A seus irmãos, os celestiais, Laamu pediu ajuda. Quem se enfrentará ao dragão? Quem o deterá e o matará? Perguntava. Só o valente Kingu, em outro tempo protetor do Tiamat, adiantou-se para responder. Kingu se apressou para interceptar ao dragão em seu atalho. Feroz foi o encontro, uma tempestade de nuvens levantou-se sobre o Kingu. Kingu se sacudiu até seus alicerces, a lua se estremeceu e tremeu pelo impacto. Depois, o transtorno celeste se acalmou, Nibiru voltava para sua distante morada no profundo. Laamu não abandonou seu lugar de morada, os projéteis férteis cessaram em sua chuva sobre a terra e Laamu. Enki e Enlil se reuniram com Marduk e Ninurta, empreenderam a inspeção dos estragos. Enki inspecionou os alicerces da terra. Examinou o que tinha acontecido com as suas plataformas. Mediu as profundidades dos oceanos, explorou as montanhas de ouro e cobre dos longínquos rincões da terra. Não haverá escassez do ouro vital. Assim disse Enki. No Edim, Ninurta foi o inspetor, onde as montanhas tremeram e os vales se estremeceram, em sua nave celeste, elevou-se e viajou. A plataforma de aterrissagem estava intacta. Nos vales do norte, a terra derramava líquidos ígneos. Assim lhe contava Ninurta seu pai. Enlil descobriu brumas sulfúricas e betumes. No Laamu, a atmosfera estava danificada. As tormentas de pó interferiam com a vida e com o trabalho. Assim dizia Marduk a Enki. Desejo voltar para a terra, revelou a seu pai. Enlil voltou de novo sobre seus antigos planos, reconsiderou as cidades que tinha planejado e suas funções. Terá que estabelecer no Edim um lugar do carro, disse a outros. Mostrou-lhes os antigos desenhos esboçados sobre a tabuleta de cristal. O transporte do lugar de aterrissagem até a estação de passagem em Laamu já não é seguro, temos que ser capazes de subir até Nibiru da terra. Assim lhes falou Enlil. Da primeira ameriçagem, contavam-se já 80 chás. Vem agora o relato da viagem à lua de Enki e Marduk, e de como Enki determinou os 3 caminhos do céu e as constelações. Que se estabeleça o lugar dos carros, perto do Badibira, a cidade do metal. Dali, leve o ouro diretamente da terra ao Nibiru nos carros. Estas palavras lhes disse Ninurta, o comandante do Badibira. Enlil teve em conta as palavras da Ninurta, seu filho, estava orgulhoso da sabedoria de seu filho. Enlil transmitiu rapidamente o plano a Anu, o rei, lhe dizendo estas palavras, que se estabeleça um lugar de carros celestiais no Edim, que se construa perto do lugar onde se funde e se refina o mineral de ouro. Leve o ouro puro nos carros diretamente da terra até o Nibiru, que heróis e fornecimentos sejam gastos diretamente à terra desde o Nibiru. De grande mérito é o plano de meu irmão, disse Enki a seu pai Anu. Mas uma grande desvantagem alberga em seu núcleo, a atração da rede da Terra é muito maior que a do Laamu. Para superá-la, nossas energias ficarão exaustas. Antes que haja pressa por decidir,
Examinemos uma alternativa. Perto da Terra há um acompanhante, trata-se da Lua. A atração de sua rede é menor, daí que se precise pouco esforço para ascender e descender. Consideremos-la como estação de passagem, que se nos permita ao Marduk e a mim viajar até ali. Anu, o rei, apresentou a consideração de conselheiros e sábios os dois planos. Examine-se primeiro a Lua, aconselharam ao rei. Examine-se primeiro a Lua, transmitiu Anu a decisão a Enki e Enlil. Enki se alegrou enormemente. A Lua sempre lhe tinha resultado atrativa, sempre se tinha perguntado se haveria águas ocultas em algum lugar, e o que a atmosfera possuía. Nas noites de insônia, tinha observado encantado seu frio disco prateado, seus crescentes e decrescentes jogavam com o sol, e lhe desejavam muito uma maravilha entre as maravilhas. Enki desejava descobrir que segredos a Lua conservava do princípio. Em uma espaçonave, fizeram Enki e Marduk sua viagem até a Lua, 3 vezes circundaram a companheira da Terra, observaram a profunda ferida que lhe tinha causado o dragão. A cara da Lua estava marcada com muitas depressões, obra dos destrutivos demônios. Em um lugar de ondulantes colinas fizeram descender a espaçonave, em sua metade aterrissaram. Desde aquele lugar puderam observar a Terra e a amplitude dos céus. Tiveram que ficar com os capacetes de águias, a atmosfera era insuficiente para respirar. Deram um passeio com facilidade, foram nesta e naquela direção. A obra do maligno dragão foi de secura e desolação. Não se parece com o Lamu, não é adequado para uma estação de passagem, disse Marduk a seu pai. Vamos embora daqui, voltemos para a terra. Não te precipite, meu filho. Assim disse Enki ao Marduk. Acaso não está enfeitiçado com a dança celestial da terra, a lua e o sol? Daqui, a visão está limpa. A região do Sol está à mão, a Terra não pendura de nada, como um globo no vazio. Com nossos instrumentos, podemos explorar os céus distantes, nesta solidão podemos admirar a obra do Criador de tudo. Fiquemos, observemos as voltas, como circunda a Lua a Terra, como faz suas voltas a Terra ao redor do Sol. Assim lhe falava Enki a seu filho Marduk, excitado pelo que via. Marduk se persuadiu com as palavras de seu pai, fizeram sua morada na espaçonave. Durante uma volta da Terra, durante 3 voltas, permaneceram na Lua, mediram seus movimentos com respeito à Terra, calcularam a duração de um mês. Durante 6 voltas da Terra, durante 12 voltas ao redor do Sol, mediram o ano da Terra. Tomaram nota de como se emparelhavam ambos, fazendo desaparecer as luminárias. Depois, prestaram atenção à região do Sol, estudaram os atalhos do Mummu e do Lamu. Junto com a Terra e a Lua, Lamu constituía a segunda região do Sol, 6 eram os celestiais das águas inferiores. Assim explicou Enki a Marduk. 6 eram os celestiais das águas superiores, estavam além da barreira, do bracelete esculpido, Ansar e Kizar, Anu e Nudimud, Gag e Nibiru. Estes eram os outros 6, eram 12 em total, 12 era a conta do Sol e sua família. Dos transtornos mais recentes, Marduk inquiriu a seu pai, por que tomaram lugares em uma fileira 7 celestiais. Assim perguntou a seu pai. Enki considerou então suas voltas ao redor do Sol. Enki observou com atenção a grande volta destes ao redor do Sol, seu progenitor. As posições da Terra e a Lua marcou Enki em um mapa, pelos movimentos do Nibiru, não descendente do Sol, esboçou a largura da grande volta. O caminho de Anu, o rei, decidiu Enki nomeá-la. Na amplitude dos céus profundos, pai e filho observaram as estrelas. Enki estava fascinado com suas proximidades e grupamentos. Desenhou imagens de 12 constelações, de horizonte a horizonte, em toda a volta dos céus. Na grande volta, o caminho de Anu, emparelhou a cada uma com os 12 da família do Sol, a cada uma designou uma estação, por nomes seriam chamadas. Logo, nos céus por debaixo do caminho do Anu, por onde o Nibiru se aproxima do Sol,
desenhou um caminho parecido a uma volta, designou um caminho do Enki, também atribuiu a ele 12 constelações por suas formas. Aos céus por cima do caminho do Anu, a fileira superior, chamou ao caminho de Enlil, também agrupou ali as estrelas em 12 constelações. 36 foram as constelações de estrelas, nos 3 caminhos estavam localizadas. No sucessivo, quando Nibiru se aproxima e se vá, de sua terra curso será conhecido pelas estações de estrelas, assim se designará a posição da Terra enquanto viaja ao redor do Sol. Enki indicou a Marduk o início do ciclo, a medida do tempo celestial, quando cheguei à Terra, a estação a que dava final, a estação de peixes foi nomeada. Nomeei-a com meu próprio nome, o das águas. Assim disse Enki, com satisfação e orgulho, a seu filho Marduk. Sua sabedoria abrange os céus, seus ensinos ultrapassam minha própria compreensão, mas na terra e no Nibiru, o conhecimento e o governo andam separados. Assim lhe disse Marduk a seu pai. Meu filho, o que é o que não sabe, o que é o que joga em falta? Disse-lhe Enki. Os segredos dos céus, os segredos da terra compartilhei contigo. Aí, meu pai, disse Marduk. Havia angústia em sua voz. Quando os Anunnaki no Abzu deixaram de trabalhar e te pôs a forjar ao trabalhador primitivo, não minha mãe, a não ser Nima, a mãe da Ninurta, para ajudar foi convocada, não eu, a não ser Ninjizida, de mim o mais jovem, para ajudar foi convidado, com eles, não comigo, seus conhecimentos da vida e a morte compartilhou. Meu filho, respondeu Enki a Marduk. A seu mandato foi dado dos Igigi e Lamu ser supremo. Aí, meu pai, disse-lhe Marduk. Da supremacia, pelo fado fomos privados. Você, meu pai, é o primogênito do Anu, entretanto, Enlil, e não você, é o herdeiro legal. Você, meu pai, foi o primeiro em ameriçar e em fundar Eridu, entretanto, Eridu está nos domínios de Enlil, os teus estão no distante Abzu. Eu sou seu primogênito, de sua esposa legítima no Nibiru nasci, entretanto, o ouro se reúne na cidade de Ninurta, para dali enviá-lo ou retê-lo, a sobrevivência do Nibiru está em suas mãos, não em minhas mãos. Agora voltemos para a terra, qual será meu trabalho? O fado me destina à fama e à realeza, ou a ser humilhado de novo. Em silêncio, Enki abraçou a seu filho, na desolada lua lhe fez uma promessa, isso do qual me privou, seu destino futuro será. Seu tempo celestial chegará, minha estação junto a tua verá. Vem agora o relato do Sipar, o lugar dos carros no Edim, e de como os trabalhadores primitivos voltaram para o Edim. Durante muitas voltas da terra, pai e filho estiveram ausentes da terra. Na terra, não se levava a cabo nenhum plano. No Lamu, os Igigi estavam alvoroçados. Enlil transmitiu ao Anu palavras secretas. Suas preocupações transmitiu ao Anu desde o Nibiru que, Enki e Marduk foram à lua. Durante incontáveis voltas se ficaram ali. Suas ações são um mistério. Não se sabe o que estão tramando. Marduk abandonou a estação de passo do Lamu. Os Igigi estão ansiosos. A estação de passagem se viu afetada por tormentas de pó. Os danos que possa haver-nos são desconhecidos. O lugar dos carros no Edim deve ser construído. De ali se levará o ouro diretamente da terra ao Nibiru. A partir de então, já não será necessária uma estação de passagem no Lamu. Esse é o plano de Ninurta. Seu entendimento é grande nestas matérias. Estabeleça o lugar dos carros no Badibira, seja Ninurta seu primeiro comandante. Anu deu muita consideração às palavras de Enlil. Ao Enlil, uma resposta lhe deu, Enki e Marduk estão voltando para a terra. Escutemos primeiro suas palavras do que na lua tem descoberto. Da lua partiram Enki e Marduk, à terra retornaram, deram conta das condições ali, não é viável uma estação de passagem agora, informaram. Que se construa o lugar dos carros, disse Anu. Seja Marduk seu comandante, disse Enki ao Anu. Essa tarefa está reservada para Ninurta, gritou Enlil com raiva. Já não faz falta comando para os Igigi,
Marduk tem conhecimentos desses trabalhos, que se faça cargo Marduk do pórtico do céu. Assim lhe disse Enki a seu pai. Anu refletiu sobre o assunto com preocupação. Agora os filhos se veem afetados pelas rivalidades. Com sabedoria estava dotado Anu, com sabedoria tomou suas decisões. O lugar dos carros para conduzir o ouro por novos caminhos está designado. Ponhamos em mãos de uma nova geração que deve partir de agora. Nem Liu nem Enki, nem Ninurta nem Marduk estarão ao mando, que assuma a responsabilidade a terceira geração, seja tu o comandante. Construa o lugar dos carros celestiais, seja seu nome Sipar, cidade pássaro. Esta foi a palavra de Anu, inalterável foi a palavra do rei. A construção começou no Char 81, seguiram-se os planos do Enlil. Nibiru que estava no centro, Enlil o designou como umbigo da terra, por sua localização e por distâncias. As cidades de antigamente se situaram como em círculos, dispuseram-se como uma flecha. Desde o mar inferior para as montanhas ele riscou uma linha sobre os picos gêmeos da rata, até os seus em norte, onde a flecha intercepta a linha da rata, marcou o lugar do Sipar, o lugar dos carros da terra. A ele levava diretamente a flecha, desde o Nibiru que estava exatamente se localizado por um círculo igual. Engenhoso era o plano, todos se maravilhavam por sua precisão. No 82º Char se terminou a construção do Sipar, lhe deu mando ao herói Utu, neto de Enlil. Forjou-se para ele um capacete de águia, decorou-se com asas de águia. Anu chegou no primeiro carro que, desde o Nibiru, veio diretamente até o Sipar, desejava ver por si mesmo as instalações, queria maravilhar-se com o que se conseguiu. Para a ocasião, os Igigi, comandados por Marduk, desceram do Lamu à terra, do lugar de aterrissagem e do Abzu vieram os Anunnaki. Houve palmadas nas costas e aclamações, festa e celebração. Inanna, neta de Enlil, obsequiou a Anu com cantos e danças. Antes de partir, Anu convocou aos heróis e as heroínas. Uma nova era começou. Assim lhes disse. Com o fornecimento direto da salvação dourada, o fim do duro trabalho está próximo. No momento haja suficiente ouro de amparo amontoado e armazenado no Nibiru, poderá reduzir o trabalho na terra. Heróis e heroínas voltarão para o Nibiru. Isto prometeu Anu, o rei, aos ali reunidos, transmitiu-lhes uma grande esperança, uns quantos chars mais de duro trabalho, e voltarão para casa. Anu subiu de volta ao Nibiru com muita pompa, ouro puro levava com ele. Utu levou a cabo sua nova tarefa com carinho, Ninurta conservou o mando em Batibira. Marduk não voltou para o Lamu, tampouco foi ao Abzu com seu pai. Desejava vagar por todas as terras, percorrer a terra em sua nave celeste, dos Igigi, alguns no Lamu, outros na terra, fez seu Utu comandante. Depois da volta de Anu ao Nibiru, os líderes na terra tinham grandes expectativas. Esperavam que os Anunnaki trabalhassem com renovado vigor. Amassar rapidamente ouro, para voltar para casa quanto antes. Mas isso, aí, não foi o que aconteceu. No Abzu, as expectativas dos Anunnaki não eram as de continuar com o duro trabalho, a não ser as de liberar-se dele, agora que os terrestres estão proliferando, que eles se encarreguem do trabalho. Assim diziam os Anunnaki no Abzu. No Edim, os trabalhos eram maiores, faziam falta mais moradas, mais provisões. Os heróis do Edim exigiram trabalhadores primitivos, até então confinados no Abzu. Durante 40 chars, só se proporcionou alívio no trabalho no Abzu, gritavam os heróis no Edim. Nosso trabalho se incrementou além de toda a resistência, tenhamos também trabalhadores. Enquanto Enki e Enlil debatiam o assunto, Ninurta tomou a decisão em suas mãos, dirigiu uma expedição até o Abzu com 50 heróis, foram providos com armas. Nos bosques e nos estepes do Abzu, perseguiram os terrestres, com redes os capturaram, levaram varões e fêmeas ao Edim. Treinaram-nos para fazer todo tipo de tarefas, tanto nos hortas como nas cidades. Enki se zangou com o acontecido, também se enfureceu Enlil,
revogaste minha decisão de expulsar o Adamu e a Tiamat. Assim disse Enlil a Ninurta. Para que não se repetisse no Edim o motim que houve uma vez no Abzu. Assim disse Ninurta ao Enlil. Com os terrestres no Edim, os heróis se acalmaram, uns quantos chás mais, e não terá com o que preocupar-se. Assim disse Ninurta ao Enlil. Enlil não se apaziguou. Assim seja, disse-lhe resmungando a seu filho. Amontoe-se com rapidez o ouro, voltemos todos logo ao Nibiru. No Edim, os Anunnaki observavam com admiração os terrestres, têm inteligência, compreendem as ordens. Encarregaram-se de todo tipo de tarefas, foram-nos ao realizar seus trabalhos. Entre eles, varões e fêmeas se emparelhavam constantemente, proliferando-se com rapidez. Em um char, às vezes 4, às vezes mais, tinham lugar suas gerações. Enquanto os terrestres crescessem em números, teriam trabalhadores os Anunnaki. Os Anunnaki não se saciavam com os mantimentos. Nas cidades e nas hortas, nos vales e nas colinas, os terrestres estavam procurando comida constantemente. Naqueles dias, ainda não existiam os cereais, não havia ovelhas, ainda não se tinha criado o cordeiro. A respeito de tudo isto, Enlil disse palavras iradas a Enki: com seus atos geraste confusão, assim procura você a salvação. Vem agora o relato de como foi o homem civilizado, de como se criou, mediante um segredo de Enki, Adapa e Altiti no Edim. Com a proliferação dos terrestres, Enki estava agradado, Enki estava preocupado, o grupo dos Anunnaki se acomodou em grande medida, seu descontentamento tinha decrescido, com a proliferação, os Anunnaki fugiam do trabalho, os trabalhadores estavam se convertendo em servos. Durante 7 chás, o grupo dos Anunnaki se acomodou muito, seu descontentamento diminuiu. Com a proliferação dos terrestres, o que crescia por si só era insuficiente para todos. Em 3 chás mais houve escassez de pescado e de caça, nem Anunnaki nem terrestres ficavam saciados com o que por si mesmo cresce. Em seu coração, Enki estava planejando uma nova empresa, concebia a criação de uma humanidade civilizada. Cereais que sejam semeados por eles para serem cultivados, ovelhas para que as apacentem. Em seu coração, Enki estava planejando uma nova empresa, refletia sobre como consegui-lo. Observou para estes planos aos trabalhadores primitivos do Abzu, refletiu sobre os terrestres no Edim, nas cidades e nos hortas. O que lhes poderia adequar para os trabalhos? O que terá que não se haja combinado na essência vital? Observou aos descendentes dos terrestres, constatou algo alarmante, com a repetição das cópulas, se estavam degradando para seus antepassados selvagens. Enki esteve olhando pelas zonas pantanosas, navegou pelos rios e observou, com ele, só Izimud, seu vizir, que guardava os segredos. Viu que na borda do rio se banhavam e pulavam os terrestres, entre eles, havia 2 fêmeas de selvagem beleza, firmes eram seus seios. Contemplando elas, o falo do Enki se umedeceu, tinha um ardente desejo. Dou um beijo nas jovens? Perguntou Enki a seu vizir Izimud. Levarei a embarcação até ali, beija jovens, disse-lhe Izimud ao Enki. Izimud dirigiu a barco até ali, Enki saltou do barco para a terra firme. Enki chamou uma jovem, lhe ofereceu uma fruta. Enki se inclinou para ela, abraçou-a, nos lábios a beijou, doces eram seus lábios, firmes de maturidade eram seus seios. Em sua matriz derramou seu sêmen, no emparelhamento a conheceu. Ela guardou em seu ventre o sagrado sêmen, ficou fecundada com o sêmen do Senhor Enki. Enki chamou a segunda jovem, lhe ofereceu bagos do campo. Enki se inclinou para ela, abraçou-a, nos lábios a beijou, doces eram seus lábios, firmes de maturidade eram seus seios. Em sua matriz derramou seu sêmen, no emparelhamento a conheceu. Ela guardou em seu ventre o sagrado sêmen, ficou fecundada com o sêmen do Senhor Enki. Fica com as jovens, para ver se ficaram grávidas. Assim lhe disse Enki a seu vizir Izimud.
Izimud se sentou junto aos jovens. Por volta da quarta conta apareceram as barrigas. Para a 10ª conta, a novena se completou. A primeira jovem ficou de cócoras e deu à luz. Dela nasceu um menino. A segunda jovem ficou de cócoras e deu à luz. Dela nasceu uma menina. Ao amanhecer e ao crepúsculo, o qual delimita um dia, no mesmo dia deram à luz as duas, como as cheias de graça, amanhecer e crepúsculo. A partir de então lhes conheceu nas lendas. No 93º char, engendrados por Enki, nasceram os dois no Edim. Izimud levou rapidamente a Enki notícia das iluminações. Enki estava em êxtase com as iluminações. Quem tinha ouvido falar de algo assim? Conseguiu-se a concepção entre o Anunnaki e terrestres, trouxe o ser ao homem civilizado. Enki deu instruções a seu vizir, Izimud: minha ação deve permanecer em segredo. Que os recém-nascidos sejam amamentados por suas mães, depois disso trará-os para minha casa. Entre as anéis, em cestas de junco, encontrei-os, disse Izimud a todo mundo. Ninque tomou carinho aos enjeitados, criou-os como a seus próprios filhos. Adapa, o enjeitado, chamou o menino, Titi, uma convida, chamou menina. A diferença do resto de meninos terrestres, o casal era de crescimento mais lento que os terrestres, muito mais rápidos de compreensão, estavam dotados de inteligência, eram capazes de falar com palavras. Formosa e agradável era a menina, muito boa com as mãos. Ninque, a esposa de Enki, tomou carinho a Titi, ensinou-lhe todo tipo de ofício. Adapa, foi o mesmo Enki quem lhe ensinou, instruiu-lhe em como fazer notas. Enki mostrou orgulhoso ao Izimud seus lucros. Criei ao homem civilizado, disse ao Izimud. De minha semente, foi criado um novo tipo de terrestre, a minha imagem e semelhança. Das sementes, farão crescer mantimentos, e apacentarão ovelhas. A partir de então, os Anunnaki e os terrestres ficarão saciados. Enki enviou palavras a seu irmão Enlil. Enlil veio desde o Nibiru até Eridu. No deserto, apareceu um novo tipo de terrestre, disse Enki a Enlil. São rápidos em aprender, podemos ensinar conhecimentos e ofícios. Que nos tragam do Nibiru sementes das que se semeiam, que se tragam de Nibiru ovelhas para repartir pela terra. Ensinemos a esta nova raça de terrestres a agricultura e o pastoreio, nos saciemos juntos Anunnaki e terrestres. Assim disse Enki ao Enlil. Certamente, são similares aos Anunnaki em muitos aspectos, disse Enlil a seu irmão. É uma maravilha de maravilhas que tenham aparecido por si mesmos no deserto. Chamaram Izimud. Entre as anéis, em cestas de juncos, encontrei-os, disse. Enlil ponderou o assunto com gravidade, sacudia a cabeça com assombro. Certamente, é uma maravilha das maravilhas, que tenha surgido uma nova raça de terrestres, que a mesma terra tenha feito um homem civilizado, que lhe pode ensinar agricultura e pastoreio, ofícios e elaboração de ferramentas. Assim dizia Enlil a Enki. Enviemos palavras a Anu da nova raça. Transmitiram-se palavras da nova raça ao Anu, no Nibiru. Que nos enviem sementes que possam ser plantadas e ovelhas para o pastoreio. Isto sugeriram Enki e Enlil ao Anu. Que o homem civilizado sacie os Anunnaki e os terrestres. Anu escutou as palavras, ficou assombrado com elas. Que um tipo de essências vitais leve a outro não é algo inaudito, disse-lhes em resposta, mas nunca se ouviu algo assim, que na Terra aparecesse tão rapidamente um homem civilizado a partir do Adamu. Para semear e o pastoreio fará falta um grande números, são capazes de proliferar os seres. Enquanto os sábios do Nibiru refletiam sobre o assunto, no Eridu ocorriam coisas importantes. Adapa conheceu a Titi no emparelhamento, ele derramou seu sêmen em sua matriz. Houve concepção, houve iluminação. Titi iluminou gêmeos, 2 irmãos. Transmitiram-se palavras do nascimento ao Anu no Nibiru, o casal é compatível para a concepção, podem proliferar.
Que se repartam pela terra sementes que se possam semear e ovelhas para o pastoreio, que comece a agricultura e o gado na terra, nos saciemos todos. Assim disseram Enki e Enlil ao Anu em Nibiru. Permaneça a Titi no Eridu, para amamentar e cuidar dos recém-nascidos, traga-se para o Nibiru Adapa, o terrestre. Assim pronunciou sua decisão Anu. Continua na parte 9,